Olá, gente, tudo bem? Espero que esteja tudo bem com vocês, espero que as coisas estejam nos conformes. Gente, na aula de hoje, a gente resolveu resolver todas as atividades que eu listei nessa semana para vocês. Então, nós temos aqui, eu fiz uma anotação, 4 semanas que eu passei atividade, um mês. Só para que vocês entendam, eu não vou seguir o dia, por exemplo, 24 de maio, 31 de maio, 8 de junho, 15 de junho. Eu vou seguir na ordem da apostila para que você não precise ficar indo e voltando, indo e voltando, indo e voltando, tá? Porque eu sei que eu saltei algumas coisas ali. Então eu vou fazer o seguinte: primeiro eu vou resolver as atividades da apostila e depois do caderno de exercício para você não precisar ficar feito um louco desesperado pegando as coisas, tá certo? Então nós vamos começar com a apostila e eu coloquei assim: cada vez que eu mudo, eu coloco um slide para mostrar para vocês que eu vou mudar. Vai ficar bem simples para vocês pegarem, tá certo? Mas, como diz um cara que eu gosto de assistir, bora pro vídeo. Então, vejam, eu não vou começar com a tarefa do dia 24 de maio, eu vou começar com a tarefa que eu passei para vocês no dia 31 de maio. Por quê? Porque a apostila das páginas mais recentes. Então, a apostila na página 9, eu pedi o exercício 1, 2 e 4, tá certo? Essa tarefa eu passei no dia 31 de maio para vocês. Vamos dar uma olhada o que eu pedia na página 9 e os exercícios 1, 2 e 4. O número 1, que caiu na CEDERJ, diz assim: o polvo é considerado o molusco mais inteligente porque possui um sistema nervoso muito desenvolvido, com os gânglios nervosos concentrados na região anterior que recebe o nome de cérebro, embora não haja correspondência com os do vertebrado. A esses cérebros estão ligados os tentáculos, pés modificados. Considerando essas características, pode-se concluir que esse animal pertence a qual classe, né? Então vejam, gente, se ele tem os tentáculos, que eu posso chamar de pés, saindo pela cabeça, cabeça é encéfalo, pode ser pés, né? Então só pode ser um cefalópodo, né? O que está ali na minha letra B, né? Bem fácil de você responder. Já ali, ó, se você ver na letra C, escafópodo é o dentário, né? É, gastrópodes são os caramujos, né? O Iosi monoplacófora, que está aí, né? Ele é um molusco marinho de grandes profundidades, tá? Ele tem uma única placa, tá? Então ele quase não é visto por aqui. Então a resposta ficou a letra B, né? Letra B de bucéfala. Dá uma olhadinha lá. O 2 é assim: o filo dos moluscos compreende animais aquáticos e terrestres, representados por polvos, lulas, mexilhões, entre outros. Suas características desse filo. Desculpe, são características desse filo. Então vamos dar uma olhada. 1. São dotados de corpo viscoso, certo? Certíssimo. Mole. É daí que vem o nome molusco, né? Molusco, corpo mole. Não segmentado. Isso, diferente dos nossos amigos anelídeos, né? As minhocas. Então, o número 1 está correta. Em sua maioria são monóicos? Não, né? Nós temos os dioicos, né? Que é, estão ali como polvos e lulas, né? E lembrando que os monóicos ainda fazem uma fecundação cruzada. 3. Possuem sistema digestório incompleto? Não, né? Eles têm um sistema digestório completo, já tem boca e tem anos. A respiração é exclusivamente cutânea? Gente, tenha medo disso quando em biologia o pessoal fala nunca, exclusivamente, só acontece desse jeito, né? Tenha muito medo. A respiração não é cutânea, a gente sabe muito bem que nós temos moluscos que fazem uma respiração branquial, né? E 5. Possui um sistema cardiovascular responsável pelo transporte e distribuição de nutrientes e de gás oxigênio para todas as células do organismo. Essa é a função de qualquer sistema cardiovascular.
Então está correta também. Com isso, a gente sabe que as afirmativas 1 e 2, 1 e 5 estão corretas. Ele diz o seguinte: analisa as afirmativas anteriores e assinale a opção correta. Ora, se a 1 e a 5 somente estão corretas, é só você marcar a letra A, né? Então fica ali correta a 1 e a 5. Tudo bem? E o 4 fala: acerca dos moluscos, assinale a alternativa incorreta. Eu quero a errada, senhores. Agora a errada está correta, a correta está errada, hein? Não esqueçam disso. Então não marca a correta, porque a correta estará errada. Eu quero a errada que está correta nesse caso. Cuidado com isso. Então vamos lá. Diz assim: animais da classe gastrópoda, ou seja, os pés estão no estômago, né? Que é o nosso amigo caracol, possuem um saco visceral que contém o estômago, localizado diretamente sobre o grande pé musculoso. Certíssimo? Né? Bonitinho. Marco essa? Não, não marca essa. Letra B. Na classe Pelicípoda, os organismos possuem duas válvulas que se articulam através de uma região semelhante a uma dobradiça. É o nosso amigo mexilhão, a ostra, como acontece com os mexilhões. Tá aí, ó. Lindo, maravilhoso. Letra C. A lula e o polvo são moluscos. Certo. Da classe cefalópoda. Sensacional. Com a cabeça diretamente ligada ao pé. Com certeza. Possuindo primeiro uma concha interna. O primeiro que está falando é a lula. Isso, a lula tem uma concha interna que a gente chama comercialmente de pena, que está ausente no segundo. Isso, polvo não tem essa concha interna, tá? Letra D. Em muitos desses seres, o revestimento do saco visceral se prolonga e constitui uma dobra conhecida como manto prega paleal. Corretíssimo, né? Tá lá nas nossas amigas ostras. Letra E. Possui um sistema circulatório do tipo aberto. Certo. Não esqueça que nós temos uma exceção, que é o polvo e a lula, que é fechado. Onde o sangue circula no interior de capilares sanguíneos? Não. Ele vai circular na hemocele, né? Então tá errado isso daí. Sendo nesses os locais de difusão de substâncias? Não. É na hemocele que vai acontecer essa difusão. Então aí está o erro. Ficou a resposta letra E, né? Para a gente marcar. Agora eu vou voltar lá para o dia 24 de maio, tá? Que eu passei uma tarefa da apostila, página 13 e 14, e os exercícios eram 1, 2, o 3 e o 4. Tá? Esse é o começo onde eu listei as tarefas de vocês. Vamos dar uma olhada lá. 1 é assim: os anelídeos terrestres são encontrados em ambientes úmidos, pois as trocas gasosas ocorrem através. Mais fácil que isso, só dois disso, né, gente? As trocas gasosas, a respiração de anelídeos, ela é cutânea, ou seja, as trocas gasosas é pela epiderme, tá? Então é só você marcar a letra D. Tá ali, letra D de jeans, né? Não é brânquias, nem pulmões, nem traqueias, isso é inseto, né? Nem de parapódios. Então é só você marcar ali, fica correto, não vou nem chover no molhado. O 2 é assim: o motivo do grande sucesso da agricultura orgânica é a preservação do meio ambiente. A melhoria das condições de vida dos agricultores é a redução do uso dos agrotóxicos. Em razão disso, existem espécies tais como as minhocas lúmbricos terrestres, que são as primeiras a desaparecerem com a utilização de produtos químicos, que servem para indicar a qualidade do solo. Assinale a alternativa cuja classificação dessa espécie é correta. Bom, gente, vocês se lembram que os anelídeos eles eram classificados com a quantidade de cerdas que eles tinham, né? Eu tinha os aquetas, os erudíneas, que não tinham cerdas nenhuma, né? Nós tínhamos os poliquetas, muitas cerdas, né? Como é a nereida, os erudíneas, como é o caso da sanguessuga, e nós tínhamos os oligoquetas, poucas cerdas, como é o caso da nossa amiga minhoca. Então é só você marcar ali a letra E, né? Tá lá, classe oligoqueta. Classe trematoda pertence aos platunídeos, por favor.
Escafópoda pertence aos moluscos, poliqueta e erudina eram as outras duas classes que estavam lá. Muito fácil de você resolver esse probleminha aí, apesar de ser um problema de, eu chamo de almanac Sadol, né? Pergunta classe, mas classe de minhoca também é fácil, tá certo? O 3 fala o quê? Durante uma caminhada com maré baixa na areia da praia, um estudante encontrou um pequeno animal e classificou-o imediatamente como um anelídeo. Qual das características a seguir teria fundamento seguramente tal conclusão e a classe deveria pertencer a qual animal? Bom, você sabe muito bem que nós temos anelídeos marinhos, né? É o caso dos poliquetas do Nereida. Então vamos ver. Se ele classificou como anelídeo, a principal coisa que ele tinha que ver era o que dá nome aos anelídeos, que é o corpo segmentado, o corpo metamerizado. Então a letra A diz assim: corpo segmentado com metâmeros. Ótimo. Visíveis. Sensacional. Muitas cerdas, porque vai dar a classe poliqueta. E habitat marinho. Se ele está caminhando com a maré baixa na praia, com certeza. Caracterizando um poliqueta. Olha que bonito isso daqui. A B fala assim, vida marinha. Foi a vida marinha que disse isso? Se fosse uma baleia, ele também colocaria lá como anelídeo. Hábito escavador e presença de parapódios. Pare com isso. Né? Letra C. Corpo vermiforme. Lombriga também tem. Não segmentado. Não, gente. Anelídeo precisa ser segmentado. Essa não dá certo. Corpo cilíndrico. Tudo bem. Alongado e liso. Liso, gente. Anelídeo com corpo liso? Não, né? Com boca e ausência de ânus, caracterizando o sistema digestório incompleto. Zaqueta, sem cerda? Não. Se é marinho, não dá para ser sem cerda. Letra E. Corpo achatado e região cefálica não determinada, caracterizando um oligoqueta. Piorou, não é uma minhoca? Então pare com isso. A resposta certa só ficou a nossa querida e amada letra A, né? Então, marca lá. E o 4. Em relação às minhocas e às sanguessugas, marque a alternativa correta. Então, minhocas e sanguessugas. Ambas apresentam um corpo cilíndrico, certo? Sem segmentação? Não, né, gente? Minhocas e sanguessugas são anelídeos e, como tal, elas têm um corpo metamerizado, ou seja, com segmentação. A presença e a quantidade de cerdas podem ser utilizadas como critério de diferenciação e classificação entre esses dois animais? Com certeza, é o que nós usamos, né? A quantidade de cerdas. A minhoca é um ligoqueta e a sanguessuga um aqueta. Então, a letra B está bonita. Apresentam um corpo segmentado em anéis. Fantástico. E pertence à mesma classe dos anelídeos? Não, acabei de falar. São classes diferentes. São animais triblásticos? Sim, são animais triblásticos. Cá está correto. Acelomados? Não, gente. Já tínhamos os plateumintos acelomados, os nematelmintos eram pseudocelomados, dali para frente todos são celomados, que é o caso dos nossos amigos anelídeos. Então está errado. Letra E. Os dois animais apresentam reprodução assexuada? Não, a minhoca é hermafrodita. Não, está errado. E desenvolvimento indireto, tudo bem, tem uma presença de larva que é a trocófora, mas está errado. Então, a única correta ali é a letra B, né? Que a gente vai marcar, que é o que ele quer a resposta desse exercício. E seguindo na ordem crescente da nossa apostila, no dia 8 de junho eu passei para vocês a seguinte tarefa, uma delas, né? Era a apostila na página 22, apenas o exercício 4. Esse era da apostila. Depois nós vamos voltar para refazer o restante, só para você ir me acompanhando nessa correção aqui, tá certo? Então, vamos lá ver o exercício. 4 é assim: cupins, baratas e formigas estão na lista dos animais que são considerados pragas na maioria das cidades. Além deles, mosquitos e escorpiões também povoam muitos centros urbanos. Uma característica comum a todos os animais citados é um fator ambiental que favorece o número elevado dessas pragas
nas cidades são, respectivamente. Gente, os animais que eles citaram, cupins, baratas, formigas, mosquitos, escorpiões, todos eles têm patas articuladas. O que caracteriza para nós o filo artrópoda, né? Então ele está falando dos artrópodes. Mas ele não quer qualquer característica dos artrópodes. Ele quer uma característica comum a todos os animais citados e um fator ambiental que favorece o número elevado dessas pragas. Então, veja, eu quero uma coisa que todos eles têm. Por exemplo, se eu citasse antena, nem todo artrópode tem antena. Né? Se eu falar em asas, nem todo artrópode tem asas. Eu quero um fator que seja comum a todos eles. A letra A ele me fala em quelíceras. Será que todos os artrópodes têm quelíceras? Não, nem todos têm. Né? E o excesso de presas. Eu fico imaginando um tatuzinho do jardim, que é um artrópode com presa. Né? Não, tá errado. Exoesqueleto de quitina. Opa, isso é uma característica de todos os artrópodes, né? Eles têm um exoesqueleto de quitina, aonde eles, para poder crescer, eles têm que arrebentar esse exoesqueleto, eles fazem a famosa muda, eles abandonam esse exoesqueleto, crescem e fazem um outro, né? São chamadas ecdísis, as mudas. Agora, será que tem um fator que favoreça? Disponibilidade de alimentos, né? Na zoologia, senhores, um animal só começa a ter o maior número de prole se ele tiver alimento para todo mundo, senão ele para, né? Nós sabemos de animais que param até de entrar no cio, né? Os mamíferos, por exemplo, tem muitas espécies que param de entrar no cio quando não tem comida para todo mundo, né? Porque para eles, onde come um, dois passam fome, só come um. Então a letra B está correta. Corpo segmentado. Não, gente, isso aqui não é anelídeo, né? Se ainda fosse patas articuladas, tudo bem. Mandíbula. Nem todos os artrópodes têm mandíbula. E excesso de espaço. Que excesso de espaço é esse, meu pai amado? 3 pares de patas. Não, gente, 3 pares de patas é características de inseto. Só. Mas se você olhar, eu sei que a gente ainda não viu isso, os escorpiões, que são aracnídeos, eles têm 8 patas. Então está errado. Né? E falta de predadores, né? Como se não tivesse predador. Tudo bem que a gente está acabando com os sapinhos, né? Mas, porque sapo pega mosquito numa boa, né? E também com os tamanduás com os cupins. Mas não é só isso que favorece esses seres. Resposta correta é a letra B, né? Ou seja, uma característica comum a todos, exoesqueleto de quitina. Fator ambiental que favorece o número elevado, disponibilidade de alimentos, com certeza. Então marca ali a letra B e está tudo certo. Agora vamos ao dia 31 de maio, voltamos lá, aonde eu peço na apostila na hora de estudos, página 28. Então tá vendo que a gente está crescendo nas páginas? Nessa hora de estudos eu pedi o exercício 1, 3 e 4. Então vamos dar uma olhada neles lá. O 1 é assim, ó. A figura a seguir captura o encontro dramático entre pescadores e uma lula gigante, como descrito pelo naturalista Louis Figuier em 1872. O filo a que pertence a essa espécie compartilha várias características entre seus membros, exceto, ou seja, uma coisa que não faz parte, o que era errada. Olha, me dê parabéns que eu consegui achar na internet a mesma figura, hein? Olha lá. Senhores, já falamos que lulas gigantes existem, né? Mas porque os moluscos também não têm limites de crescimento, né? Ainda mais numa pressão tão baixa como é as grandes profundidades, você pode ter isso. Então, ele vai falar de molusco, mais precisamente de um cefalópode, que é a nossa amiga lula. Vamos ver o que ele quer falar para nós. Letra A. São celomados verdadeiros? Sim, gente, são moluscos. Moluscos possuem celomas, né? Letra B. A metameria. Por favor, né, gente? Se a gente estivesse falando de anilídeo, tudo bem. Então, metameria está errado. As paredes dorsais do corpo formam pares de dobras chamadas manto. Certo? Isso aparece na lula. Letra D. Parede ventral do corpo especializada com um pé muscular. Certíssimo, né? A parede ventral deles tem lá os pés, são octópodos.
são protostomados. Senhores, protostomados, protostômios é a mesma coisa, ou seja, o blastóporo dá origem à boca, e com certeza eles são. Então a resposta ficou a letra B, né? A metameria, essa é a parte que está errada, tá certo? Então vamos marcar lá letra B. O 3 caiu aqui na Federal do Paraná, olha lá. Diversos grupos taxonômicos são utilizados em cultivos marinhos para fins comerciais. Com relação aos moluscos, considere as seguintes afirmativas, né? Então vamos lá. 1. O consumo de mexilhões pode ser prejudicado pela retenção de micro-organismos patogênicos ao homem, uma vez que esses animais são filtradores naturais da água do mar. Então vamos lá. Certo, os mexilhões são filtradores da água do mar, corretíssimo. Se a água estiver poluída, eles vão reter micro-organismos patogênicos e a gente pode comer um molusco, digamos, estragado e dar mal até levar à morte. Então a 1 está correta. 2 diz o seguinte: os polvos são cefalópodes, certíssimo, que podem ter a concha. Opa, polvo não tem concha. Lula, certo. Polvo não, né? Então a 2 não está certo. 3. Há espécies de ostras cultivadas especialmente para obtenção de pérolas. Certo, gente? Tem muito restaurante que faz isso por aí pelo mundo. E não para consumo como alimento. Certíssimo. Tanto é que é normal em alguns restaurantes, você pede uma porção de ostras, vem as ostras, eles colocam uma que foi cultivada para produzir uma pérola para ver quem na mesa acha aquela ali com a pérola e ganha, tá? Leva a pérolazinha para casa porque ela não tem um valor financeiro muito grande. Tá? Já falei para vocês, o que torna algo raro e caro é a dificuldade que nós temos de encontrá-lo. Né? Por isso que uma pérola comum vale menos do que a pérola negra, por exemplo. Né? As coisas são mais raras. Então, se você cultiva ali no fundo do quintal do teu restaurante, não vale nada, pode levar para casa. 4. Os cromatóforos no manto das lulas causam danos à saúde humana. Pare com isso. Se você já assistiu algum programa tipo Masterchef, Mestre do Sabor, até por sinal passou esses tempos aí, eles usaram tinta de lula na comida. Então você pode ingerir sem problema nenhum. Tá certo? Então, assinale a alternativa correta. Ficou a 1 e a 3. Ficou a resposta letra C, né? Então, somente as afirmativas 1 e 3 são verdadeiras. Fácil. Ah, professor, mas se eu fizesse esse vestibular, como é que eu ia saber que tintura de lula é comestível? Pois é, essas são as famosas perguntas SADOL que a Federal fazia antigamente para que todo mundo errasse, né? Mas tá aí. Vamos passar para frente, bola para frente. Hoje eles são um pouquinho mais conscientes com essas coisas, não fazem assim algo tão esdrúxuliante aí, tá certo? Vamos ver o próximo. E o 4? O 4 fala o seguinte: algumas espécies de ostras produzem pérolas. A formação da pérola pode ocorrer quando um grão de areia ou a larva de um verme penetra entre a concha e o manto. E este fabrica uma série de camadas de nácar ou madrepérola, substância brilhante composta de carbonato de cálcio, ao redor do corpo estranho. As afirmativas a seguir se referem à biologia desses animais, a biologia dos animais, não a pérola, hein? Tome cuidado. Analise-as e assinale a alternativa correta. Esses animais são animais monóicos? Não, eu tenho animais dioicos, como é o caso do polvo. Então, os moluscos não são só monóicos. Apresentam respiração pulmonar? Isso é só em caracol. Eles também podem apresentar respiração branquial. Então, errado. São moluscos que possuem rádula? Se você está falando de uma ostra da pérola, lógico que não. Né? Não possui rádula. Rádula eu vou ter lá em caracóis. Então, está errado. Letra D. A produção de pérolas é um mecanismo de defesa de alguns bivalvos. Lembra-se, gente, bivalvos, duas conchas. É um mecanismo de defesa?
Lógico, né? Você não vai ter lá uma concha, né, uma ostra querendo fazer a pérola para agradar o homem, para dar de presente para a namorada. É um mecanismo de defesa, já fala até o texto ali, né? Que eles vão produzir uma substância ao redor desse corpo estranho, né? E no caso ali, a pérola que a gente achou bonitinho. Então está correto, a resposta certa é a letra D, né? Letra D de jeans, tá certo? É só marcar ali. Aí no dia 8 de junho, eu pedi para vocês fazerem da apostila Hora de Estudos, página 30. Então, estamos lá, saímos da página 28, vamos para a página 30. Apenas na hora de estudo, o exercício 13, que nós estamos numa crescente. Então, vamos ver o que diz esse exercício aí. Então, vamos ao 13. Os insetos apresentam em comum com os moluscos. Então, ele está comparando insetos, artrópodes e moluscos. Lembra que eu falei para vocês em aula que tem muito zoólogo que briga, que quer colocar na escala molusco logo depois de anelídeo e depois artrópodes. E muitos colocam artrópodes e depois molusco. Eu até estou fazendo isso, né? Primeiro eu estudei com vocês moluscos, depois artrópodes e assim por diante. Mas vamos lá, ele quer comparar os dois. Então vamos lá. Insetos, artrópodes e moluscos têm 3 folhetos embrionários? Certíssimo, são triblásticos. E deuterostomia, até agora eu nem falei isso para vocês, né? Não tem nenhum animal que é assim. Então, deuterostomianos é o blassóptero da origem ao ânus. E ambos ali são protostomianos. Então, tá errado. Tubo neural dorsal. Opa! Não, o molusco tem um tubo neural ventral, mas tudo bem. Pseudoceloma, piorou. Isso daí é só dermatomitos. Então, está errado, né? Óleos compostos, não, moluscos, e exoesqueleto calcário? Não, gente. Primeiro que inseto tem um exoesqueleto quitinoso. Então está totalmente errado essa questão. Letra D. Celoma. Opa, isso está certo. Tanto os insetos quanto os moluscos são celomados, né? E protostomia. Opa, mais certo ainda. O blastóporo dá origem à boca, então está correto. Fecundação interna e células flama. Pela mãe do guarda, nem inseto nem molusco tem células flama. Isso é de plateumintos, né? Eles que começaram a especializar a célula para excreção. Então está completamente errado. A resposta correta é a letra D, né? Então nós vamos marcar letra D para esse exercício. Agora, no dia 8 de junho, eu passei a tarefa para vocês do caderno de atividades. Agora nós vamos começar com o caderno de atividades. Então, fecha a apostila, pega o caderno de atividades aí. E assim, né, gente? Eu vou fazer esse caderno de atividades em 2 ocasiões. Eles pegaram a mesma página. Então, veja o que eu vou fazer. Eu vou fazer no caderno de atividades, página 11 e 12, exercício 14 e 16. E a última atividade que eu passei para vocês também estava na página 11. Então não se preocupe, que é o exercício 15. Então não se preocupe, eu vou fazer o 14 e o 16 só porque caíram no mesmo dia e depois eu volto e faço o outro, tá certo? Então vamos dar uma olhadinha lá nesses exercícios. O 14, um exercício de completar a lacuna, fala o seguinte: complete as frases a seguir com algumas características dos artrópodes. Né? Então vamos falar de artrópodes. Diz assim: são animais que apresentam apêndices, isso, articulados, o que confere eficiência na locomoção. É a definição dos artrópodes. Né? São o quê? Isso, triblásticos. Apresentam 3 folhetos embrionários celomados e apresentam simetria, isso, bilateral, né? Então, tá aqui. São triblásticos, apresentam 3 folhetos embrionários celomados e apresentam simetria bilateral. Destaca-se a presença de um revestimento externo em todo o corpo. Ora, principal característica, né, gente? O exoesqueleto, o quê? Isso, quitinoso, né? Apresentam metameria, sendo comum a fusão de metâmeros formando os
estágmas, que são os anéis que alguns insetos apresentam, né? Não estão fundidos, são os estágmas, né? São representantes desse filo. Opa, representantes. Então nós temos ali os crustáceos, os aracnídeos, os insetos, né? Quilópodas e diplopodas. E não se esqueçam que eu posso juntar numa única classe, que são os miriápodos, tá certo? E o 16 fala: durante o verão, em determinados estados brasileiros, é comum escutarmos o canto das denominadas cigarras, como mecanismo de atração das fêmeas pelos machos através do seu canto. Inclusive, uma curiosidade que quanto mais quente, mais rápido fica esse som que elas fazem, né? Conforme a temperatura. Nesse mesmo período, é comum encontrar sobre as árvores restos de cigarras, que a população humana denominada de cigarras estouradas, de tanto cantar. Esses restos de cigarra referem-se ao. É uma crendice, né, que o pessoal acha que a cigarra canta, 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 estoura. Fica o resto ali, né? Inclusive, tem pesquisadores, também a título de curiosidade, que estão estudando as cigarras, esses restos aí, vamos falar assim, como medicamento, tá? Então, vocês sabem que não é restos, né? É que a cigarra está crescendo, então ela vai fazer a sua famosa muda, sua famosa que diz. Você sabe muito bem que os artrópodos, eles têm um exoesqueleto e para poder crescer eles têm que arrebentar, sair, crescer e fazer outro e assim por diante, né? São as famosas mudas, as ecdísis, e aquele esqueleto que elas abandonam são as exúvias, né? Então, esses restos de cigarro referem-se ao, letra A, exoesqueleto, com certeza. Resultado do crescimento das cigarras que ocasionam as mudas nos insetos? É o que nós estamos falando. Feromônio, gente, imagine, você produz um hormônio, joga ele para fora e ele cristaliza na sua forma. Não, né? Então, o feromônio, como o próprio nome diz, é um hormônio que é para atrair os machos. É porque ele tentou te enganar, porque ele diz que o canto da cigarra atrai, né? Para acasalamento. Então, tá errado. Letra C, quelíceras, isso, né? Você arranca teus dentes e deixa ali a tua forma. Não, né? Estrutura responsável pela liberação de partes das cigarras no processo do canto do macho, coitado. E que desona, hormônio responsável. Outra coisa, né? Joga o hormônio, ele cristaliza na tua forma. Pelo ciclo de morte das cigarras no período do veraneio. Veraneio é verão. Não, está errado, né? A resposta certa ficou a letra A, né? Bem facinho da gente ver. E agora, no dia 15/6, foi a última vez que eu passei a lição para vocês, as atividades. É o caderno de atividades também na página 11, só que agora eu volto, né? Eu acabei de fazer o 16, agora nós vamos fazer o 15, sendo que eu coloquei uma observação. Eu não queria a tabela inteira, só queria as duas primeiras colunas. Então eu só vou reproduzir as duas primeiras colunas daquela tabela. Posteriormente, nós vamos completá-la, tá? Mas eu só queria as duas primeiras colunas. Vamos ver como é que ficou o exercício. E o 15 diz o seguinte: o quadro a seguir apresenta os principais grupos de artrópodes com algumas características. Preencha com as informações que estão faltando. Então, como eu já falei para vocês, nós só vamos falar de crustáceos e insetos, as duas primeiras colunas. Então, vamos lá. Habitat dos crustáceos. Isso. Aquáticos, né? Não se esquecendo que eu tenho crustáceos de habitat terrestre, né? Mas vamos colocar ali como aquáticos. Se você colocou aquáticos e terrestres, que é a exceção, está tudo bem. Insetos terrestres. Divisão do corpo, estágmas. Crustáceos, cefalotórax e abdômen. Insetos, cabeça, tórax e abdômen, né? Mandíbula de crustáceos, presente, né? E insetos, presente também sem problema nenhum. Número de pernas, né? Em crustáceos eu tenho 5 mais pernas, né? Podendo chegar a 10. Em insetos eu tenho
3 pares de pernas, né? São 6 patas. Presença de asas. Em crustáceos, ela é ausente. Já em insetos, eu tenho ápteros, que são sem asas, dípteros com 2 asas, ou tetrápteros, que têm 4 asas, né? A respiração dos crustáceos, ela é branquial. Já nos insetos, ela é traqueal, né? Essa é a nossa respiraçãozinha. A excreção. A excreção nos crustáceos, ela vem a ser por amônia por glândulas verdes, em insetos, ácido úrico por túbulos de Malpighi, né? A circulação em crustáceos, aberta, e em insetos também ela é aberta, né? Não temos vasos sanguíneos. Pigmentos respiratórios. Em crustáceos, temos cianina. Em insetos, não há pigmento, é sem pigmentos respiratórios. Exemplos que eu posso ter de crustáceos: camarões, lagostas, siris. Exemplos que eu posso ter de insetos: abelhas, besouros, gafanhotos ou aquilo que você desejar sem problema nenhum. Então, gente, corrigida todas as tarefas desse mês. Espero que vocês tenham gostado. Espero que eu tenha tirado alguma dúvida que ficou em algum exercício, mesmo sem eu saber. Se a dúvida ainda persiste, manda uma mensagem que a gente resolve para vocês, tá certo? Vamos continuando. Tenham uma boa semana. Fiquem bem. Beijo a todos. Até mais.